Professor, não tá dando para te ouvir. Oi, gente, tudo bem? É fofoca, por isso que eu não liguei o microfone. Ah, tá. Tudo bem com vocês, meus amores? Tudo bem, professor. E com Tá você? bom. Melhor agora, né? Estando com vocês. Viu, né? Aí o que aconteceu? Hoje de manhã fui, tomei um banho de quietinho e tal, depois foi. E aí eu saí e deixei ela dormindo. Mas aí eu acredito que ela já mandou mensagem para mim, era quase umas 8, então ela deve ter dormido até umas 7h30, deve ter descansado. Mas o resto tá tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Amores, o que nós vamos fazer hoje? Eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês. Vocês têm duas escolhas. Ou você pega na parte teórica, mas a parte teórica está aqui já. Eu gosto de mostrar no slide as ligações metálicas. Ou vocês pegam direto nos exercícios que nós iremos fazer. O que vocês preferem? A teoria está aqui, então pega no exercício, né? A3, morzões. A3. Hoje nós vamos terminar o primeiro capítulo da 3. Aí na próxima aula nós vamos entrar na ligação covalente. Amores, podem pegar, por exemplo, na página 334. Galera de casa, tudo bem, amores? Emily. Página 334. Galera de casa, tá ouvindo bem? Sim. Sim. Então, beleza. Amores, olha só. O que nós vamos falar hoje são de ligações metálicas ou ligas metálicas. É uma aula bem curtinha, tá? Então, vocês aproveitam para fazer bastante perguntas e tirarem todas as dúvidas de vocês. Beleza? Bem curtinho, a gente vai terminar hoje mesmo e já vamos fazer pelo menos uns 2 ou 3 exercícios. Beleza? Ligação metálica envolve quem? Ligas metálicas. Ligação metálica envolve quem? Metais. Se você tem metais iguais, você tem ligação metálica. Metais diferentes, você pode chegar em ligas metálicas. Qual que é a liga metálica mais comum que nós conhecemos? Sabe me responder? Aço ou bronze? Oi? Aço ou bronze? O bronze é bem conhecido. Bem conhecido o bronze também. Mas o ouro é bem comum, tá? O ouro que nós conhecemos como ouro 18 quilates. Ele é uma liga metálica. Por quê? Porque é uma mistura. Oi? Põe cobre. Exato. Quem falou do cobre? Isso. Porque olha só, o ouro 18 quilates é uma mistura de ouro, aproximadamente 75% de ouro, e pode ser, e é adicionado a ele 25% ou de cobre ou de prata, para poder fazer com que ele fique mais resistente. Porque o ouro ele é muito maleável, ele é muito mole, certo? Alguns materiais falam que é 12,5% de cobre, 12,5% de prata, tá? Para dar esses 25% e melhorar essa liga. Tudo bem? Outros materiais falam 75% de ouro, tá? E o 25% ou de cobre ou de prata. 24 quilates aí já é ouro puro, né? Que a gente chama de puro, né? Mas da natureza, né? A gente fala que é 99,99% de átomo de ouro, tá bom? Aí tem o ouro 14 quilates também, que é a metade. Deixa eu fazer uma curiosidade. Você sabe o que é o quilate do diamante? Qual a diferença do quilate do diamante? Por exemplo, o diamante, 1 quilate do diamante significa que você tem um diamante de 0,2 gramas, ou seja, 200 miligramas. A cada 200 miligramas de diamante, você tem 1 quilate. Tá bom? Então, por exemplo, eu ganhei um diamante de 5 quilates, é um diamante de 1 grama. É bem legal, um tamanho bem grande. Bom? Só para vocês verem a diferença. Amores, vamos lá. Ligação metálica e ligas metálicas. Começando a nossa aula aqui, meu trocador de slide eu trouxe, mas não vai funcionar, é isso mesmo?
Tudo bem, eu não queria mesmo que funcionasse. Glória a Deus. Beleza, amores. Vamos lá. Ligação metálica. O princípio da ligação metálica está onde? Nos elétrons livres. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Tudo que você está vendo aqui no formato, lembra do desenho que eu fiz na aula passada? Aquele desenho feio do retículo cristalino, das ligações iônicas e agora das ligações metálicas? Observe uma coisa, gente. Tudo que você está enxergando de positivo aqui, ó, tudo que você está enxergando de positivo é um núcleo. E esses negativos que você tem aqui, ó, são os elétrons, que nós chamamos de elétrons livres. É a principal característica da ligação metálica. A ligação metálica, ela possui elétrons livres. Quem são os elétrons livres? Por exemplo, se você tem ferro, você tem ali uma chapa de ferro, você tem muitos átomos, um do ladinho do outro. E os elétrons deles ficam livres. Moral da história, o que acontece com esses elétrons livres? Eles ficam com possibilidade de movimento. Se o elétron fica com possibilidade de movimento, gera uma substância boa condutora de corrente elétrica. Porque o que faz conduzir corrente elétrica? Você sabe me dizer o que faz uma substância ser boa condutora de corrente elétrica? Movimento de elétrons? São elétrons livres. Tendo elétrons livres, você faz com que a substância seja uma boa condutora de corrente elétrica. Só lembrando de uma coisa. Os compostos iônicos são bons condutores de corrente elétrica? O que vocês acham? Sim ou não? O que vocês acham? Não são. Não são. Não conduzem corrente elétrica. Mas se você interferir, você pode fazer ele ser um bom condutor de corrente elétrica. Quais são os dois fatores que faz com que fique bons condutores de corrente elétrica? O primeiro. Aquoso? Coloca água, meio aquoso. Por quê? Porque os elétrons dos compostos iônicos, eles estão presos na ligação química. Eles estão com uma força eletrostática, um ligado no outro. Quando você adiciona água, você faz um processo chamado de dissociação. Aí esses íons se separam. Quando esses íons se separam, o que acontece? Formam os elétrons livres. Aí eles ficam semelhantes e conduzem corrente elétrica. Isso pode acontecer também, gente, quando você passa para o meio aquoso. O que é o meio aquoso? Lembra qual que é o meio aquoso? Desculpa, eu falei de novo aquoso. O meio líquido. Qual o meio líquido, vocês sabem? O que você faz para passar para um composto iônico para o meio líquido? Derrete. Coloca energia, certo? Como? Energia térmica. Calor. Você faz a fusão, passa do estado sólido para o estado líquido, também solta esses íons. Os íons ficam livres, ficam semelhantes. Beleza? Essência da ligação metálica está onde? Está nos elétrons livres. Esses elétrons livres têm possibilidade de condução de corrente elétrica, também energia térmica. Se você deu partida no seu carro, passado 2, 3 minutos, você coloca a mão no capô, você vai sentir o quê? Quente. Por quê? Porque são bons condutores de calor também. Beleza? Deu para entender isso? Tranquilo? Então tá, olha o desenho, olha a ilustração da ligação metálica. Certo? O que você está vendo de positivo aqui é o quê, gente? São os núcleos dos átomos. Certo? São os prótons. Certo? Beleza? E os negativos aqui são os elétrons. Os elétrons ficam livres, também chamados de mar de elétrons. Beleza? Tranquilo? Continuando. Os metais. Observa. O que está acontecendo com o metal lá em cima? Está vendo que o positivozinho são sempre quem? São sempre o núcleo, né? Os prótons. O que você está pensando aqui em cima? Você conseguiu fazer o quê? Modelar, amassar, bater. Isso é uma grande característica do metal. Uma característica de extrema importância. Os metais, eles podem ser maleáveis. O que é ser maleáveis? Você pode batê-lo e fazer com que ele fique no formato que você precisa. O ouro, ele é tão maleável, vou voltar no lancezinho do ouro. O ouro, ele é
tão maleável que quando você encontra na natureza, em formato de pepitas, ele está praticamente puro, 24 quilates, ele é tão mole que com o tempo ele pode quebrar. O ouro dos touros é uma substância chamada sulfeto, acho que é sulfeto férrico, sulfeto ferroso. É o ouro dos touros. O ouro dos touros. O ouro dos touros é uma substância formada de ferro e enxofre. Eu não lembro agora qual vai ser a formulazinha dela, mas tem a mesma característica, parece muito mesmo com ouro. Até então tem muitas pessoas que se enganavam, né? Se confundiam, achavam essa substância, achava que era ouro, mas na verdade era o ouro dos touros. É muito parecido. Beleza? Aqui lá você bate ele, tipo, é ferro, só dá aquela coloração por causa do enxofre. Beleza? Posso continuar? Uma outra coisa que eu acho muito interessante, eu coloquei essa imagem aqui só para você ver a transformação que você pode fazer. Uma das profissões que eu acredito que um dia ela vai ficar, assim, com pouquíssimos profissionais, são os torneiros mecânicos. Já ouviram falar da tornearia? Uma pessoa que mexe com torno, uma das pessoas mais inteligentes que você pode pensar. Tá, o que seria torno? O torno é um equipamento, é uma máquina gigante, que hoje existem os tornos que são todos elétricos. Você consegue fazer a peça, você faz a peça pelo computador, você joga lá, é como se fosse uma impressora em 3D. Certo? Você vai lá, joga naquilo ali e a máquina mesmo faz. Agora, existem os mais antigos, que é tudo na mão. Você regula tudo na mão. Que normalmente essas pessoas têm que ter um preparo assim de uma vida inteira para poder trabalhar com isso. Ele consegue fazer essa peça se transformar nisso. Mas por quê? Suponhamos que o professor Vitor comprou uma Toyota Bandeirante 1950. Certo? Uma pessoa me vendeu e falou assim, eu estou vendendo para você, mas esse carro ele não anda porque tem uma peça que está quebrada e essa peça eu não consigo achar para comprá-la. Beleza, pode me vender. Mas você vai comprar mesmo assim? Vou. Eu tenho um amigo que é torneiro. Vou lá na internet, vejo qual que é a peça, puxo o modelo, puxo as dimensões, imprimo essas dimensões e levo para o meu amigo torneiro. Ele vai pegar um pedaço de aço, certo? E vai começar a fazer os recortes nela até fazer a peça que você precisa. É caro? É. Pouco ou muito? Muito. O ferro é barato, mas o cara gastou a vida dele inteira para aprender a fazer aquilo. Então você tem que pagar. Beleza? Por que isso acontece? Porque os metais, eles podem sofrer essas transformações. Beleza? Tranquilo? Então tá, olha só. Quais são as principais características dos metais? Isso você precisa. Cara, eu falei para vocês que é uma aula bem curtinha, tá? É uma aula bem curtinha. Qual que é as principais características dos metais? São bons condutores do quê? De eletricidade. O ouro é um excelente condutor de corrente elétrica. Não sei se vocês sabem, mas existe transistor dentro de placas de computadores aí que tem filamento de ouro. Por quê? Excelente condutor de corrente elétrica. Excelente condutor também de energia térmica. A minha mãe, toda vez que eu vou almoçar na casa da minha mãe, eu queimo a minha mão, queimo assim, né? Com uma concha. Qual que é o costume que a minha mãe tem? Ela tem uma concha lá que tem uns 40 anos. Ela que tem um costume de esquentar o feijão com a concha dentro do feijão. Alguém aqui já viu isso? Outro caso também. Você faz o arroz, aí depois que você fez o arroz, você vai lá e coloca a concha dentro do arroz. E fecha ela, assim, deixa só a partezinha para fora. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Se a concha for toda de metal, vai queimar sua mão. Por quê? Porque os metais também são bons condutores de calor. Beleza? Tranquilo? Um excelente,
Existe metais que são utilizados como dissipador de calor. Já ouviram falar disso ou não? Sim ou não? Por exemplo, tem algumas peças de computador, por exemplo, que esquenta demais. O que é colocado? Coloca-se um cooler. O que é um cooler? Um ventiladorzinho, para poder resfriar essa peça. Em cima dessa peça, desse normalmente que é um transistor, coloca-se uma outra peça de alumínio. Porque o alumínio vai tirar calor desse transistor. Vai ter uma troca ali de calor, e aí tem um cooler começa a refrigerar. Isso, depois, se você quiser olhar, nesse computador aqui, é visível o que eu estou falando. Tem um ventiladorzinho, o cooler lá dentro, e na placa existe uma parte aqui embaixo. Ó, você pode olhar lá o ventiladorzinho, tem uma parte lá dentro que é de alumínio. Você pode olhar o cooler tá ali dentro, o cooler de dentro, que são dois. Na frente do cooler tem o quê? Tem uma superfície, tem um negócio de alumínio, umas barrinhas de alumínio. Então esse ventilador sopra no alumínio para esfriar o alumínio que vai esfriar a placa. Galera de casa, vocês já viram isso? Quem é acostumado a jogar? Quem tem um computador que é preparado para jogo, normalmente tem que ter um sistema de refrigeração muito bom. Beleza? Tranquilo? Então tá. São ótimos condutores de corrente elétrica, são ótimos condutores de calor. Tem maleabilidade. O que significa maleabilidade? Capacidade de formar lâminas. A faca, por exemplo, você bate no metal, principalmente se o metal estiver quente, certo? Você bate nele e você consegue amassar e modelar. Ductibilidade. O que é ductibilidade? Capacidade de formação de fios. Também é característica dos metais. Certo? Brilho. Brilho metálico. Uns brilham mais, outros brilham menos. Do ponto de vista de vocês, qual que é o metal mais bonito que vocês conhecem? Ouro. O ródio, ele é lindo. Você acredita que o ródio é uma tentativa de imitar... Desculpa, o ouro branco é uma tentativa de imitação do ródio? O ouro branco é uma tentativa de imitação do ródio. Existem alguns carros, se eu não me engano, não sei se vai ser o Bugatti, ou não sei se é Bugatti, ou não sei, não lembro a marca agora, se é McLaren, por dentro tem revestimento de ródio. É um brilho muito lindo. Então, quando você pule os metais, normalmente tem brilho muito bonito, certo? Tem resistência à tração. Você sabe o que é resistência à tração? O metal? Oi? Você vai na academia, não tem aquele cabo que segura o peso do negócio aqui? Então, que lá é um cabo de aço, ele tem resistência à tração. Vitor, não sou acostumado a andar de ir para academia. Sabe aquele cabo que você usa para frear a bicicleta? Que sai aqui da maçaneta, que vai até lá, é um cabo de aço, certo? Resistência, tem resistência à tração. Vitor, não anda de bicicleta. Então, beleza. Lá no portão da sua casa, se for um portão eletrônico, aquele portão basculante, do lado dele existe o quê? 2 pesos. E esse peso, quando você aciona o motor, ele levanta, aí o peso desce ou o peso sobe. Esse descer e subir é feito com cabo de aço. Beleza? Tem resistência à tração. Os metais, no modo geral, têm temperatura de fusão e ebulição elevados. Tem 2 grandes exceções. A primeira, o mercúrio, que ele é líquido à temperatura ambiente, e o gálio, que tem a temperatura de ebulição por volta de 28 graus Celsius. Mas, no geral, os metais têm temperatura de fusão e temperatura de ebulição bem elevados. Agora, a última coisa que eu até gostaria que vocês anotassem, os metais têm tendência em formação de cátion. Metais têm tendência de formação de cátions. Ou seja, tem capacidade de fazer o quê? Doar elétrons. Beleza? Tranquilo? Então tá. Como que os metais eles são representados? Pelo seu próprio símbolo. Beleza? Ó, eu coloquei lá fiz uma reação química,
eu usei o metal ferro. Você usou metal ferro? Metal sólido ferro? Qual que é o símbolo que você vai usar? Fe. Usei o ouro, AU. Usei o titânio, TI. Vanádio, V. Níquel, NI. E assim por diante. Então quer dizer que o próprio símbolo do elemento químico, né? O próprio símbolo vai fazer a representação. Por exemplo, na ligação iônica, o cloreto de sódio, NaCl. Beleza? Tranquilo? Então tá, já caminhando para o finalzinho já da nossa aula. Vamos falar agora de ligas metálicas. Tem umas 2 ou 3 ligas que eu gostaria que vocês anotassem, ou você pega, na página 332, existe ligas metálicas. Na página 332, no finalzinho da primeira coluna. Tá bom? No finalzinho da primeira coluna. Se você não quiser anotar, não tem problema nenhum. Você pega só o marca-texto e passa ali. Tá bom? O que é o aço? O aço, gente, é uma mistura de ferro e carbono. Até então, tem alguns que têm traços de silício, tá? Mas a ideia é, o aço é uma mistura do quê? É uma mistura de ferro e carbono, com traços, olha lá, ó, de silício, oxigênio, enxofre. O que são traços? Gente, são porcentagens extremamente baixas. Aço. Se alguém falar para você o aço não é somente constituído de... Para ser aço, tem que ter uma mistura de carbono. Beleza? Tudo bem? Então tá. O aço inoxidável, o aço inox, é um aço que praticamente todos nós temos em casa. Beleza? Por exemplo, aquele aço que você usa da colher. Tá? O aço inoxidável. Por que é o aço inoxidável? Ele vai ter um revestimento de crômio e níquel para poder evitar a oxidação, ou seja, para não enferrujar. Então, se alguém falar para você que você tem um aço inoxidável, gente, as porcentagens, vocês podem ficar tranquilos, tá? Não cai em vestibular essas porcentagens. Tá? Você só tem que saber que o aço inoxidável é composto de aço, que é a mistura de ferro e carbono, com níquel e crômio. Certo? Isso que você tem que saber. Você tem que saber que o aço é só ferro e carbono. Aço inoxidável. Ferro, carbono, níquel e crômio. Tá? Isso normalmente cai em vestibular. Beleza? Tranquilo? Tá. Essas ligas aqui são as mais importantes, tá bom? Ouro, 18 quilates. É o que eu acabei de falar para vocês. Você tem até anotado aí. O ouro, 18 quilates, ele tem 75% de ouro. 25% é de prata ou cobre. Lembrando que existe material que diz tem 12,5% de cada um. Beleza? Mas não vai ter 2 alternativas no vestibular, tá? A respeito disso. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Ou vai falar uma coisa, ou vai falar outra. Mas o ideal é 75% de ouro, 25% ou de cobre ou de prata. Tudo bem, amores? Posso continuar? Então tá. Agora, esse material eu vou postar para vocês também no grupo de vocês daqui a pouco. Bronze. Essa você tem que saber. Por isso que está na apostila de vocês. O bronze é uma mistura do quê? De cobre e estanho. Beleza? Bronze é a mistura de cobre e estanho. Porcentagem, fica tranquilo. Latão. Gente, o latão é uma das ligas muito, mas muito utilizada. Principalmente nas semijoias. Fala assim, depois, né, com o tempo, criaram uma maldade de falar assim, não, isso aí é latão, né? Gente, tem semijoias que é feito com a mistura de cobre e zinco, certo? Depois é feito um tratamento, é feito o quê? Uma eletrólise, e faz o revestimento de ouro. É o famoso banhado a ouro. Também existe, né? O banhado a ouro. Você vai lá e faz o quê? Faz uma eletrólise e reveste essa liga metálica, que é chamada de latão, reveste ela com o quê? Com ouro. Aí vira o banhado a ouro.
conhecido também como semijóias. Gente, existe semijóias que tem uma qualidade muito boa, tá? Não vai pensar que semijóia, não desmistifica isso. Tira da cabecinha de vocês, tá bom? Beleza? Tem pessoas que têm alergia. Tem pessoas. Minha mãe, por exemplo, a minha mãe não pode usar brinco de semijoia. Até então, coisa mais rara do mundo é ver minha mãe de brinco. Tem que ser de ouro. Por quê? Porque o ouro, ele não é reativo, ele praticamente não é reativo. Então, quando coloca na orelha, fica em contato com a pele, não reage. Ela é mais. Minha mãe tem essa sensibilidade. Vocês conhecem alguma pessoa que tem essa sensibilidade? Você? Então, o meu pai usava os cordões que ele tinha lá, aquele tipo, nada. Minha mãe, se colocasse um cordão semijóia, ficava tudo marcado o pescoço dela. Beleza? Já se for de ouro, não acontece isso. Por quê? Porque a reatividade é muito baixa. Beleza? Tudo bem? Por isso que até então usava-se, ou usa ainda, o reconstituição de dente em ouro. Por quê? Porque ele não reage com o seu organismo. Beleza? Depois, amalgama. Você sabe o que é amalgama? Não? Pode anotar. Se você não tem na sua apostila, você anota. Amalgama é uma liga metálica que é feita a partir do mercúrio. Agora que eu vou falar um negócio para vocês que vocês nunca mais vão esquecer. Tóxico. Por isso que hoje ela é proibida. Agora eu vou te mostrar onde que é utilizado. Você conhece ou você tem uma obturação metálica? Sabe aquela obturação metálica? A minha esposa tem um dentezinho obturado com obturação metálica. É amalgama. Eu tenho os dentes obturados, mas já é de resina. Já foi feito de resina. Você tem? Mas é de resina? Ou é aquele metálico? Usa mercúrio. Uma porcentagem bem baixa, mas usa. Certo? Entendido? Então tá, amalgama é o quê? Uma liga metálica a partir de quem? De mercúrio. Onde que é utilizado, gente? Obturações. Vocês conhecem, por exemplo, o pai de vocês. Vocês já observaram na boca do pai de vocês se tem alguma obturação? A obturação é a obturação metálica. Aquele metal, aquela preta. Gente, oi? Aquele que é preto. Mas olha só, hoje ela é proibida, mas, enfim, é a melhor, tá? Porque você pode perder um dente, por exemplo, se você estiver com resina e começar a ter infiltração. Eu já conversei com dentistas e dizem que a melhor obturação é aquela, mas eles usam um teor muito reduzido de mercúrio, tá bom? Eu não sei, hoje é proibido, né? Então hoje é proibido. Eu não posso te responder essa pergunta. Eu não tenho, assim, conhecimento suficiente para te responder essa pergunta. Pô, faz mal? Pode ocasionar isso? Entendeu? Eu não consigo te responder isso. Senão não tinha sido proibido, entendeu? Mas, nossa, se fosse assim, muita gente tinha morrido, tá? Pode ficar tranquilo. Porque esse lance da resina aí é muito, muito novo, é de coisa de 15 anos para cá. Antigamente era só no âmago. Tudo bem, amores? Deu para entender, galera de casa? Tá tudo bem aí? Estão sobrevivendo à minha aula? Sim. Então, beleza. Depois, gente, o final, a solda. Por que eu fiz questão de colocar isso? Não é muito comum cair isso em vestibular, mas eu trabalhei tanto tempo com isso, que eu falei assim, pô, eu vou colocar porque eu acho que essas gurizadas têm que ter essa informação. Vocês já viram Você já pegou um circuito elétrico que é colado, aquele monte de pecinhas? Então, eu trabalhei mais ou menos uns 3 anos com isso, fazendo solda de circuitos elétricos. Você pega um ferro de solda, você pega um negocinho de estanho, que é a solda, você esquenta, o ferro fica quente, e você coloca aquele estanhozinho e vai soldando a pecinha nas plaquinhas.
é feita a solda. O que a solda é? É uma mistura que você tem de chumbo e estanho. Beleza? Tranquilo? É uma outra liga metálica. Vitor, o que eu preciso saber aqui? Esse último, mais curiosidade. Poucas vezes eu vi em prova, mas as outras ligas, todas elas são importantes. Aí o último slide, o penúltimo. Um bom exemplo de ligas metálicas é o ouro branco, composto por ouro e metais brancos, tais como prata, níquel e paládio. O ouro branco foi desenvolvido pela substituição da platina. O ouro branco substitui a platina, fazendo uma correção. Tá? Metal de transição de cor branca muito utilizado na fabricação de joias. Isso porque a platina é muito rara na natureza, o que se torna seu custo ainda maior do que o do ouro e da prata. Para alcançar uma cor tão clara quanto a da platina, a liga metálica passa por um processo de galvanização, comumente conhecido como banho de ródio. Então quer dizer que é uma tentativa de imitação da platina, tá, gente? Eu falei imitação do ródio, mas ele dá o banho com o ródio para imitar a platina. O ródio ele fica preto, mas você pule ele, fica a coisa mais linda do mundo. Muito lindo. Muito lindo. E é um metal caro também. Não sei se vocês sabem, mas né, na pandemia houve uma inflação do ouro gigante. O ouro que custava R$200 a grama está custando 400. Mas existem muitos metais muito caros. Isso aqui, gente, é alguns minérios que nós temos, é só por questão de curiosidade, tá? Da onde que vem esses metais? Tem gente que acha assim, nossa, existe ali o metal tal ali na natureza, tem um buraco, vou cavar um buraco, vou achar tal elemento químico. Normalmente você faz isso com elementos menos reativos. Por exemplo, o ouro você encontra como pepitas. Mas, por exemplo, para você tirar a prata, normalmente você tira a partir do sulfeto de prata. Tá? Conhecido como argentita. O bário. Como que você tira o bário? Através do sulfato de bário. Chamado de barita. Sulfato de bário. Bauxita. Desses aqui, o que é muito importante é a bauxita, que é o óxido de alumínio, que você tira o alumínio, e a hematita, certo? Que você tira o ferro. Aqui são os principais. No estado do Pará tem uma reserva de bauxita gigante. Tem uma multinacional lá chamada Hidro, que faz a extração desse minério. Eu devo ter comentado na aula passada, mas eu acho que vou comentar de novo. Na época de Napoleão, os seus serviçais usavam todos os serviçais usavam talheres de ouro. Enquanto os convidados de Napoleão usavam talheres de prata, de alumínio. Porque o alumínio era muito difícil de ser retirado, de ser extraído, tirado o oxigênio dele. Só foi fácil fazer esse processo, o alumínio só ficou comum a partir do no momento que descobre a eletricidade e faz o processo de eletrólise. A principal forma de obtenção do alumínio puro é o processo de eletrólise. Beleza? Como? É uma mistura de alumínio, cobre e manganês. É uma liga metálica. Aplicação, não sei. Tem que pôr no Google, amor. Tem tantas ligazinhas que eu acabo não sabendo todas. Às vezes a gente sabe aí a composição, mas a gente não sabe a aplicação. Beleza? Galera de casa, tá tudo bem? Pega aí, por favor, nós temos quantos minutos? Quase 5? Exercício 6. Exercício 6 da página 334. E agora? Quem sou eu aqui? Não fiz. Não, então eu vou fazer o 5.
Galera de casa, vocês estão me vendo? Sim. Sim? Então vamos lá, vamos fazer o exercício 5. Em 2014, fará 60 anos o Prêmio Nobel de Química de Linus Pauling, por seu trabalho sobre a natureza das ligações químicas. Pauling calculou a eletronegatividade dos elementos químicos e, através desses valores, é possível prever uma ligação que será iônica ou covalente. Em um composto formado por X, que é um cátion, e ânion. Exercício 5. Vocês estão vendo o quadro, gente? É que eu não estou conseguindo ver ali. Então, professor, então. Então, beleza. Um composto que é constituído por X, que é um cátion, e Y, que é um ânion, formado por X2 e Y3, a sua fórmula, os prováveis números de elétrons da camada de valência, ou seja, da última camada, de X e de Y no estado fundamental, são respectivamente. Amores, isso aqui é ligação iônica. É o que nós estudamos na aula passada. Como que eu vou saber quantos elétrons que esses caras possuem na camada de valência? Tá vendo que já formou a substância? Desfaz o escorregador. Você sabe que o primeiro é cátion, tá escrito. E o segundo é ânion. Desfaz o escorregador. Pega esse 2, sobe aqui. Pega esse 3, sobe aqui. Tudo bem? Eu estou usando isso direto. Eu não sei porque eu não consegui desabilitar esse trem. Então, olha só, amores. O X tem 3 elétrons na camada de valência, porque ele é um cátion. Ele está doando 3. Tudo bem? Então, o X tem quantos elétrons? 3 elétrons na camada de valência. Tudo bem? E agora, esse aqui tem 2? O Y tem 2? Não. Não é uma ligação iônica? O ânion não recebe para ficar com 8? Não é isso? Se o ânion recebe para ficar com 8, isso significa o quê? Ele recebeu 2 para ficar com 8, não foi? Se ele recebeu 2 para ficar com 8, ele tem quantos? 6. Então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Qual a alternativa correta? Letra C. Galera de casa, tudo bem? Sim, professor. Tá. Exercício 6. Na figura 1 e 2, estão representados 2 sólidos cristalinos sem defeitos, que exibem 2 tipos diferentes de ligação. Amores, na moral, olha o primeiro. O que você está enxergando nessa setinha na figura 1? O que está escrito? Nuvens de elétrons. Então quer dizer que esse primeiro desenho é de uma ligação iônica ou de uma ligação metálica? Toda vez que tem nuvem de elétron é sinônimo de ligação metálica. Tudo bem? E o de baixo, ligação iônica. Olha o desenho também que eu fiz na aula passada. Então, a figura 1 está escrito nuvem de elétrons. Então, ligação metálica. E o de baixo é o quê? Ligação iônica. Tudo bem? Vamos lá. Considerando essas informações, é correto afirmar que a figura 2 corresponde a um sólido? Sim, é sólido. Condutor de eletricidade? Não. Por que não? Exato. Se os elétrons estão juntos, quer dizer que eles não são bons condutores de corrente elétrica. Tudo bem? Está tudo bem, gurizada de casa? B. A figura 1 corresponde a um sólido. Ligação metálica. Não? Sim, porque a ligação metálica, metais são sólidos à temperatura ambiente, somente com exceção do mercúrio. Tudo bem? E condutor de corrente elétrica? Metais são condutores de corrente elétrica? Sim. Então a alternativa correta disso é quanto? B de bola. Tem alguma das outras alternativas que vocês querem que eu faça a leitura? Não? Exercício 7. Esse exercício 7... Oi. Tudo junto. O
que você faz para a figura 2 virar uma boa condutora de corrente elétrica? Colocando água, fazendo com que esses íons que estão juntos fiquem separados. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Dá tempo de fazer o próximo exercício? Vamos lá. Exercício 7. Assim são chamados terras raras. São elementos químicos essenciais para diversas aplicações tecnológicas, como superímãs, LEDs, catalisadores para gasolina, motores elétricos, armazenamento e tal. Os terras raras englobam vários elementos químicos de caráter. Terras raras são metais. Quem são esses elementos químicos, gente? São todos os lantatinídeos. Aquela primeira linha aqui embaixo da tabela periódica. São os terras raras. Todos metais, beleza? Tais como o ítrio. O ítrio também faz parte dos terras raras. O lantânio, o sério, aí ele mostrou aí alguns terras raras. Uma característica comum desses metais é a tendência de formação. Metais formam o quê? Cátion ou ânion? Perfeito, formam cátion. No Brasil, há considerável depósitos de minerais monazita, um fosfato de alumínio, onde A representa um átomo de uma terra rara. Por exemplo, o sério ou o lantânio. Alguns tal, beleza. O mineral xenotima é também um fosfato, mas de ítrio, com a fórmula YPO4. Beleza? Permitindo obter-se tantas gramas de terras raras para cada 100 gramas do mineral. As informações que preenchem corretamente as aplicações das lacunas do texto estão reunidas em... Então, você sabe que é metálica e cátion. Agora é o seguinte, não é a cada 100 gramas? Ele quer saber a porcentagem disso aqui a cada 100 gramas. Ou a massa disso a cada 100 gramas. Beleza? Então tá. Então, a cada 100 gramas... Quanto desse elemento químico eu vou ter? Qual que é a massa disso tudo? Vamos lá para outra química. Qual que é a massa do ítrio? 1 vezes 89. É igual a quanto? 89. Fósforos são quantos? 1 vezes 31. Dá 31. Oxigênio. São quantos? 4. 4 vezes 16, dá quanto? 64. Vamos somar tudo? 9 mais 1, 10, mais 4, 14, 4 aqui vai 1, 8 mais 1, 9, 12, 18, é isso? 84? 184? Então vamos lá, amores. 184 gramas é do composto todo, certo? Qual que é a massa do ítrio dentro dele? 89. Tudo bem? Então, cada 184 gramas desse composto, eu tenho 89 de ítrio. E em 100 gramas? Eu tenho quantos? X. X dá quanto? Gente, alguém faz para mim rapidinho? Galera de casa, faz aí alguém rapidão. Ah, eu fiz para você, amor. 48? 48, então, né, não vai ser 88, é 48, então 48,3 gramas de ítrio. Tudo bem, gente? Galera, um grande abraço, amanhã eu volto sem slide, volto na ligação metálica, beleza? Gente, façam todos os exercícios. Façam todos os exercícios, os complementares, porque eu fiz aí todos os desenvolvendo habilidade. Eu fiz todos desenvolvendo habilidade. Por favor, façam todos complementares. E se por um acaso você tiver alguma dúvida, você sabe onde me encontrar. Beleza? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, galera de casa. Tchau, professor. Tchau, valeu. Tchau, prof. Até amanhã.
Tchau, amores. Até amanhã. Fiquem com Deus. Se cuidem. Não tem muita gente lá na outra sala? Pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Só colocar o chat. Sim. Ótimo, beleza. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Tudo e com você? Tranquilo. Tem gente fazendo chamada ainda? Vamos lá, gente. Vou passar para vocês agora, nesse exato momento, o que é o empirismo e como que eles pensam. O
que estiver de branco é a receita de bolo do empirismo. É como todo filósofo empírico pensa. O que estiver de outra cor, que eu não sei que cor que eu vou usar ainda, é a maneira como David Hume pensa. E aí vou passar primeiro, eu já explico tudo para vocês. Vamos lá. É filosofia. A próxima aula do debate é sobre, a partir do pensamento de Pierre Bourdieu, nós vamos falar sobre a questão de sexualidade e gênero. Que isso, gente? Que isso? Ah, tá. Pessoal, vocês continuam me ouvindo bem? Agora que eu coloquei na lapela aqui, tá me ouvindo? Tá de boa? Sim. Beleza, fechou. Obrigado. Nós estamos... É filosofia. O filósofo é David Hume. E a página é a página 61. Abre aí, fazendo favor, vê se é 61 mesmo. Se eu não estou viajando. David Hume? Fechou. Então vamos lá. Essa parte branca é a ideia de todo filósofo empírico, tá? Que é o empirismo. Agora, o que eu for colocar aqui a mais... O que eu colocar a mais tem a ver com David Hume. Vou saber que cor que eu vou usar aqui. Só tem verde. Verde. Onde está vendo laranja? Nossa, isso aqui? É sério mesmo? Você quer que eu use isso aqui de lá? Tem um pouco aqui esmagado também, dá para juntar. Que a gente... Deixa eu pegar a giz lá. Tem um laranja ali, desse tamanhozinho. Deixa eu pegar a giz. É verdade, você está enxergando bem, parabéns. Sua miopia está de boa. Tem giz aí? Boa. Tá bom. Giz, se tiver o laranja. Tem laranja aí? É um colorido, só para eu destacar no quadro. Ó. Só tem um verde lá e o verde não vai destacar, né? Aí esse amarelo aqui destaca mais ainda. Vou deixar lá já. Beleza, valeu, obrigado. Então... Professor, só para confirmar, o que tiver em amarelo é David Hume. o que está amarelo é David Hume. Obrigado.
Próxima aula é recreio. Próxima aula é recreio. Melhor aula, é a aula que você mais espera, né? Nossa, fiquei agora magoado, hein? Aham, sei. Nenhuma consideração, né? A Gabi falou que veio só por causa da minha aula. Ela mentiu? Nossa, achei babaca. Sério, eu imagino, cara. Tentaram, mas eu fui mais rápido. Como um ninja, eu me joguei, né? Eu não falei isso, tá sendo gravado, eu nunca disse isso. Jamais eu disse isso. Sir. Você falou isso? Ah, não falou do senhor. Mandei mensagem pro Diego. Então, aproveitando. São. É um padrão. É um padrão, cara. Tem um padrão lá. Pior que tem mesmo. Pior que tem. Concretude, dedicação, influência, relativa. Não, gente, é sério? Você quer que eu fale de outra escola aqui dentro mesmo? Escola gravada? Aham. A Gabi veio só para gerar discórdia. Não duvido, não. Pessoal de Narnia, tá conseguindo enxergar? Tá de boa? Sim. Sim, sir. Acho massa que eles respondem. Axa está entre nós? Estou aqui, prof. Axa, eu esqueci de te mandar um negócio ontem, né? Sim. Dá para mandar hoje ainda, não? Pode sim, prof. Ah, obrigado, Axa, você é um amor. Vou mandar hoje. Ô, professor, se você não quiser mandar Pix, você pode deixar com o Paulo da secretaria que depois eu pego. Ah, não, é mais fácil mandar o Pix, porque eu não tirei o dinheiro. Aí eu mando o Pix. Hoje, na hora do almoço, eu já faço. Beleza, prof. Ideias em cima? Concretude. Você perguntou? Desculpa, foi. Eu esqueci. Era para ter pago ontem, esqueci. Na realidade, era para ter feito tanta coisa essa semana que eu não consegui fazer. Terminar de copiar? E agora? O pessoal precisa que manda foto para vocês? Querem que mande foto no grupo ou não precisa? Manda. Tá. É o Adriano que tá gritando aí, que nem um doido. E?
o Φ da filosofia. É o símbolo da filosofia. Agora eu vou fazer, desse outra mão, vou fazer o símbolo da antropologia. Da antropologia. Oi? Eu estou fazendo doutorado em antropologia. Aí só para... É bem isso mesmo. Só para deixar os professores. Bem isso. Nesse grupo aqui mesmo, terceiro ano 2021, né? Ah, tá. Vocês não falam nesse grupo, né? Vocês são bloqueados, né? Massa. Mas vocês têm um grupo só de vocês, né? Vocês ficam falando o que vocês quiserem, né? Oi, tá, tem treta? Me coloca nesse grupo. Por que eu não tô nesse grupo? Não, eu não falo nada, eu só quero ver a treta. Sério? Nossa. Aí tem um grupo do grupo, que aí são menos pessoas para poder entender o que está acontecendo no grupo. Não, normal. Esse sou eu participando do grupo do doutorado. O pessoal falou, gente, vocês já mandaram a prova, não sei o que, já mandaram isso, mandaram aquilo, não sei o que, não sei o que. Final de semana, autorando no grupo e eu nem... Aí ontem, na hora do almoço, eu olhei, o grupo tinha 600 e poucas mensagens. Falei, gente, para que isso, né? Quem fica conversando no final de semana? Aí só abri e fechei, né? Aí sabe quando dá aquela sensação, tipo, será que eu esqueci alguma coisa? Aí eu mandei uma pergunta para uma pessoa, falei, o que vocês discutiram no final de semana no grupo? Aí ela falou assim, é sobre a prova que tem que entregar. Eu falei, que prova? Aí, Diego, tem que entregar uma prova hoje. Eu falei, hoje? Mas onde que está essa prova? Tá lá no Google, sala de aula lá, tem que baixar a prova e responder. Tem que fazer um artigo de 10 páginas. Eu falei, você tá zoando, né? Aí a pessoa falou, não, até hoje meia-noite. Eu falei, droga. Não, era no dia, eu só descobri no dia. Meio-dia. Aí eu dei aula até 6 horas, cheguei em casa às 6 horas e fui fazer a prova. Aí quando deu 11 horas da noite, o professor mandou uma pergunta para mim, Diego, você ainda não entregou o trabalho. Eu falei, professor, ainda tem 1 hora, relaxa, você tá muito nervoso. E eu lá digitando o negócio, desesperadamente digitando lá, para dar as 10 páginas. Aí consegui enviar. 11h45 eu enviei. É bem isso aí, 11h45. Eu me senti muito aluno igual vocês. Entrega tudo na última hora, sabe? No desespero. Só na base da emoção. Então, foi bem isso que eu fiz ontem. Só manda, então. Cara, eu mandei um negócio aí, meu Deus. A minha sorte é que eu leio todos os textos que eles mandam, né? Então, assim, eu li tudo. Então, eu sabia quem tinha que escrever. Só que se eu tivesse feito um tempo, né? Faria melhor, né? Agora, você faz, assim, 5 horas, penso, né? Lá vai eu escrever. 10 páginas, cara. Com citação ainda, nossa. Ainda tudo na norma da BNT, que horrível. Ah, horrível, horrível. Eu vou tatuar. Na hora que eu receber o título de doutor de antropologia, vou estar com a tatuagem já na mão, já, só para zoar os outros. Você tá aqui, ó. Terminaram? De boa? Beleza? Bom, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a receita de bolo daquilo que seria empirismo. O que é empirismo? Empirismo parte do pressuposto que todo conhecimento se dá a partir da experiência. O David Hume aceita esse pressuposto. Ele entende que é assim mesmo. O problema é o seguinte, mas e se a nossa experiência for viciada? Se a nossa experiência não for correta? E se a nossa experiência, porventura, tiver falhas, erros? Por exemplo, já teve uma impressão errada de alguém? Uma primeira impressão? Aí depois de conviver com aquela pessoa, você percebeu que você estava errado? Você falou para essa pessoa que você teve uma impressão errada dela e pediu desculpa depois? Você achei que você era meio vagabunda, meio... Aí você chegou na pessoa e pediu desculpa depois? Achei que você meio piranha quando eu te conheci, mas agora tá de boa. Agora percebi que você não é. Já tiveram esse problema? Não, né? Então, o que acontece? Acontece que as nossas impressões, elas podem ser falhas. Por quê? Porque as impressões estão intimamente ligadas aos nossos sentimentos.
as impressões ligadas aos nossos sentidos e sentimentos estão ligadas ao processo de impressão e sensação. O Hume fala, não, beleza, a gente sabe que todo sistema empírico é ligado à impressão e sensação. Mas em quando os nossos sentimentos são falhos? E quando os nossos sentidos são afetados por escolhas externas? Lembra daquela história que eu contei para vocês da minha aluna, que veio da Suíça? Como não, gente? Já contei, né? Ela veio da Suíça, sofreu preconceito na sala de aula, lembra disso? Vocês não lembram, meu Deus, né? Vamos lá. Ah, tá. Ah, desculpa. Terceiro ano do ensino médio, meio do ano, chegou uma menina que veio da Suíça para estudar na escola. Sido um fenômeno sociológico antropológico. Que fenômeno é esse? A menina estava sentada no meio da sala e todos os meninos estavam sentados ao redor dela e as meninas, putaça, sentadas perifericamente na sala de aula, nas paredes, entendeu? Tipo, as fileiras das paredes estavam todas as meninas. E os meninos no fio ao redor da menina. E aí eu fui dar aula, fazer uma aula de debate. Peguei um tema, a gente foi debater. E a aula não rendia de jeito nenhum. Ninguém estava participando, porque os meninos estavam olhando para a menina e as meninas estavam olhando para os meninos bravas. E ninguém prestava atenção em mim, né? Tipo, professor, cala a boca aí, né? Que a gente tem um problema maior para resolver aqui na sala, né? Chamei a líder da sala, peguei para ela, o que está acontecendo? Levei ela lá fora, o que está acontecendo? Aí ela pegou e falou para mim assim, o senhor não viu o que está acontecendo? Eu falei, não, eu vi que está um clima pesado, mas por que está pesado? Ué, professor, o senhor não viu o que essa vagabunda fez? Eu falei, quê? Falei, menos de 24 horas a menina já se transformou em vagabunda, o que ela fez de ontem para hoje, né? Não tinha feito nada. Só a existência dela levou com que houvesse um julgamento generalizado por parte das meninas que ela não era uma boa pessoa, por causa da ação dos meninos. Então, o julgamento dela, o juízo que ela implementou, estava viciado pelos fatores externos, pelos sentidos e os sentimentos falhos que eles estavam possuindo naquele momento. Tanto que estava viciado mesmo, que o juízo estava completamente errado, que no final do ano, o que aconteceu? A menina foi escolhida para ser a oradora da turma. De tão gente boa que ela era. Óbvio que ela também falar que ela tinha um namorado na Suíça ajudou bastante. Né? A adaptação dela ali, né? Ajudou bastante ela ser aceita no meio do grupo. Mas, querendo ou não, os juízos, as hipóteses que foram levantadas sobre a menina, fundamentado numa única impressão, em menos de 24 horas, veio totalmente viciado de sentimentos falhos, de sentidos externos, as hipóteses não eram verdadeiras, então elas não eram concretas, ficam no campo da conjectura. Você sonha aqui, por exemplo, com... Deixa eu mudar de pergunta agora, fazer outra pergunta. O sol vai aparecer amanhã? O sol vai aparecer amanhã? Sim ou não? Oi? Não entendi, desculpa. Parece frase de filme. O sol vai aparecer amanhã, sim ou não? Legião Urbana, né, professor? Muito Legião Urbana agora, né? O que vocês acham? Vai aparecer ou não? Pode ser que não? Baseado no que você está falando que pode ser que não?
Baseado no quê? Baseado numa tragédia, então, você está falando, né? O sol apaga, em 8 minutos a gente morre, né? E vocês sabem, né? Que o sol apagar é 8 minutos para a gente congelar aqui na Terra, né? Acabou. Então, vamos lá. Baseado no que você acha que o sol vai aparecer amanhã? No hábito. Baseado no hábito. Você vê que o sol aparece todos os dias, então você já não mais critica. Você faz o quê? Você aceita. O problema é que, quando o pensamento torna-se um hábito, você abre mão da sua razão crítica e acaba determinando o senso comum. Então você vive o senso comum. O pior do que o hábito, na visão de David Hume, é a crença. Por que a crença? Porque a crença é algo que você só acredita porque alguém disse que você deveria acreditar. Em nenhum momento você questionou se aquilo que você está acreditando é real ou não. Somente pontuou que deve ser dessa forma. Então, quando nós pensamos nas fundamentações das realizações, daquilo que é o conhecimento, será que o conhecimento que você possui sobre determinada coisa, ele é verdadeiro ou ele é relativo? Será que o conhecimento que você possui sobre aquilo que você acredita que seja verdadeiro mesmo, ele é verdadeiro de verdade ou ele é relativo? Porque ele pode estar viciado, ele pode estar cheio de sentimentos, sentidos, impressões erradas. Igual o namoro. No primeiro momento, a pessoa que você começa a namorar, ela tem toda várias qualidades que você gosta. Quando você termina com essa pessoa, de repente começa a aparecer o quê? Os defeitos, né, dessa pessoa. A pessoa mudou? Ela tinha mais qualidades do que defeitos quando vocês estavam juntos? Não. Mas é que a sua impressão sobre a pessoa, vinculada aos seus sentidos e sentimentos, estava viciado porque você queria que aquilo desse certo. Quando você vai dormir, você em algum momento da sua vida pensou, antes de dormir, será que o sol vai aparecer amanhã? Não, né? Por que não? Porque, teoricamente, ele sempre aparece, vira um hábito, você está tranquilo. Mas você já pensou assim, por exemplo, cara, será que eu vou morrer dormindo? Alguma vez você já pensou? Eu vou morrer dormindo? Todo mundo já pensou. Você ficar assim, cara, será que... O nosso cérebro é um negócio muito louco, né? E você está com sono, tranquilo, você pensa uma bobeira, puf. Não é assim? Você pensa uma bobeira, você pensa qualquer coisa assim, nada a ver. Aí, de repente, esses dias eu coloquei um memezinho no Stories do Instagram, e o cérebro perguntando para a pessoa, tá dormindo? Aí ele falou, não. Tô. Eu falei, certeza? Eu queria te fazer uma pergunta. Aí o cara, o que é? Será que as vacas sabem nadar? Aí o cara, será que as vacas sabem nadar? Aí o cara tá dormindo assim, aí no próximo quadradinho aparece ele segurando o celular, assim, consultando. Acabou, né? Aí você já perdeu, já. Aí seu sono já foi, né? Então, querendo ou não, nós somos assim. Por isso que fazer ciência, na visão de David Hume, não tem problema se ela for empírica, contanto que você saiba controlar todas essas partes amarelas aqui, que vão de alguma forma tentar afetar o seu resultado. Imagina se você está fazendo um experimento, o experimento não atinge o resultado que você quer. Você tem uma hipótese. E nessa hipótese você quer atingir um resultado. Só que o experimento que você está fazendo não está atingindo aquele resultado. Está atingindo outro, totalmente diferente do que você queria. Aí você faz o quê? Aceita o resultado ou manipula o experimento. Aí você manipula para ter o seu resultado. Quando surgiu, por exemplo, a teoria anti-vacina no mundo? Vocês lembram da teoria anti-vacina? Esse movimento anti-vacina agora, esse movimento novo, não aquela galera lá atrás, né, da revolta da vacina, não. Estou falando agora. Surgiu no início dos anos 2000, quando um médico disse que tinha estudado 3.000 crianças e, segundo ele, as vacinas tinham desenvolvido nessas 3.000 crianças o autismo. E ele escreveu uma teoria, ele escreveu um artigo científico e publicou uma das maiores revistas científicas do mundo, falando isso. Passou um tempo, descobriram que ele não tinha estudado 3.000 crianças
que ele tinha estudado 300 crianças e que dessas 300 crianças, somente 2 tinham autismo. E que, na realidade, ele tinha um acordo empresarial com o laboratório de produção de vacinas e com um advogado que estava processando os laboratórios antigos para que aquele laboratório novo pudesse lançar vacinas novas que não gerassem autismo. Você entendeu qual que era o esquema? O esquema é: pega um cientista, lança um artigo falho, joga um medo na população, dizendo que todos os laboratórios estão comprometidos, lança um laboratório novo e diz que a vacina deles não gera aquilo, e aí começa a aplicar essa vacina. E esse laboratório explode no mundo. Foi descobrido, só que levou quanto tempo para descobrir isso? Levou quase 20 anos. Por isso que o movimento antivacina ganhou o mundo. Por isso que eles possuem até hoje. 30% dos norte-americanos não querem se vacinar contra a Covid. Eles são um movimento antivacina. Ganhou o mundo por causa disso aí. E aí, a partir dessa história, várias fake news, várias histórias inventadas, que vai gerando. Eu lembro muito bem quando começou a vacinação de HPV, a obrigatoriedade da vacinação de HPV para as meninas. Elas já, acho que 15 anos de idade, 14, 15 anos, 16, não lembro agora. Tinha que tomar HPV. Aí, beleza. Aí começou um monte de história, que a menina tomou HPV, ficou paralisada, que ela tomou HPV, a vacina de HPV, aí ela teve uma doença sexualmente transmissível, né? Tipo, aí começou um monte de história. Aí falaram que os meninos iam tomar também a vacina. A HPV. Depois de um ano, falaram, agora a gente vai dar a vacina também para os meninos, com uma certa idade. Aí surgiu na internet um monte de informação, falando que meninos que estavam tomando a vacina HPV, para HPV, tinha uma forte tendência de se tornar homossexuais. Tipo, que 90% dos meninos que tomavam viravam homossexuais. As pessoas acreditam. Saiu uma pesquisa uma vez, dizendo que, se você tomar leite de soja tem o hormônio, o estrogênio, né? Ele inibe a testosterona. Se o homem tomar leite de soja, ele viraria gay. Tem muita gente que acredita. Tomar o leite de soja não vai inibir a produção da sua testosterona. Não vai inibir. Agora, para que você tenha, né, a diminuição da testosterona e o aumento da progesterona, e para que você possa ter esse nível assim, de totalmente regulado, você tem que diminuir mesmo a produção. Então você está com problemas hormonais, aí você tem que tomar. E mesmo que você tenha isso, não quer dizer que você vai virar gay, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse é o grande problema, porque as informações elas aparecem, as pessoas vão acreditando. E onde que essas informações estão baseadas? Até tem um método científico no meio delas. Só que vai ter o quê? Muito de sentidos, sentimentos, hipóteses, concretude. Decisões que são, o nosso entendimento vai ser gerado a partir de várias influências. Por exemplo, muito do nosso entendimento, e eu falo isso com propriedade, muito dos nossos entendimentos possuem influência religiosa. Muito daquilo que a gente acredita, que nós pensamos, que nós achamos que é certo e errado, tem influência o quê? A influência externa da religião. A religião, ela dita algumas regras, você aceita, você não questiona, vira uma crença, literalmente, e por ser uma crença que você não questiona, fica no campo do senso comum, não é um senso crítico, você se deixa influenciar. Eu como pastor, é que tinha uma pessoa estranha ali que eu não sei quem é. Eu como pastor, já fui desconvidado de participar de um evento só porque eu uso brinco. A pessoa me ligou, me convidou. Ah, você pode falar, não sei o que, para a juventude, não sei o que. Eu falei, posso, sem problema nenhum. Aí pediram uma foto minha. Você pode mandar uma foto para a gente fazer a propaganda do evento? Posso. Aí mandei a foto. Aí viram que eu uso brinco. Aí mandei a foto, 2 dias depois,
me ligaram. Então, é porque a gente vai diminuir os oradores, não vai ser todo mundo que vai falar, então a gente, desculpa, não sei o quê, né, mas vai ficar só com fulano, não sei o que lá. Mas era óbvio, né? Aí depois me falaram, né, as pessoas me falaram, ó, professor, né, é porque você usa brinco, então eles não queriam isso, né, porque usar brinco tem um fundamento diferente dentro das influências religiosas. Então, querendo ou não, a ciência pode ser feita dessa maneira, em branco, pode ser feita. Mas se ela sofre várias influências externas, em algum momento a ciência ela vai ser viciada. Ela vai participar de um processo completamente, não vai ser científico de verdade, vai ficar no campo da especulação. Totalmente no campo da especulação. Quando a Covid surgiu, nós não sabíamos o que era Covid. Então especulou-se muita coisa. A ciência ficou especulativa. Ó, toma cuidado, o Covid pode estar na cadeira onde você senta, toma cuidado, né? Pode estar na maçaneta da porta, se a pessoa espirrar na mão, pegar na porta, toma cuidado, passa álcool, distanciamento social, usa máscara. Aí depois falava, não precisa de máscara, tira a máscara, não, coloca a máscara de novo, usa luva. Ficou muito especulativo, porque não sabia como se transmitia. Hoje, 1 ano depois, sabe-se mais. Então, mantém-se alguns protocolos, outros protocolos foram deixados de lado, mas por quê? Porque era algo novo. Aí, quando é algo novo, erra-se bastante. A tendência é errar muito mesmo. Tenta medicação, tenta isso, tenta aquilo, tem procedimentos novos, deu certo, não deu certo, é recomendado, não é recomendado, beleza. Aí começa a vir um monte de influência. Porque é assim que a ciência faz, experimentalmente. Agora, o que eu não posso, né, por causa de uma determinada porcentagem, achar que as outras porcentagens não existem. Vou dar um exemplo. A Covid nos ensinou, deixa eu ficar aqui na frente para a galera poder ver certinho. A Covid nos ensinou que existem algumas situações. Tem gente que vai ter a doença e não vai sentir absolutamente nada. Tem gente que vai ter a doença e vai dar 3 espirros e acabou. Tem gente que vai ter a doença e vai ter o quê? Ele vai ficar com febre, vai ficar mal, vai sentir um pouco de falta de ar, mas vai ser tratado em casa. Tem gente que vai precisar ir para o hospital, com um pouco de febre, com falta de ar, vai ficar ali no respirador um pouquinho, de boa, né? Mas tem gente que vai ser entubada. Mas vai sair. Só que tem gente que vai morrer. A porcentagem de pessoas que morrem para as pessoas que se curam é bem menor com relação à morte e aqueles que se curam. Todavia, eu não posso falar que só este grupo em detrimento a este, né? Existe esse grupo aqui também, os que morrem. Então, querendo ou não, quando a gente olha, eu posso dizer que todo mundo vai passar por isso e não vai sofrer nada? Não posso. Porque, se não me engano, só no Brasil são 400 mil pessoas que morreram, mais de 400 mil pessoas. Mais de 450 mil pessoas morreram já, né? Então, é um número considerável. Considerável. Você tem noção que a gente pode bater, até o final deste ano, 1 milhão de mortes no Brasil por causa dessa doença? É muita gente. Então, tem que ser levado em consideração que existe esse grupo. A ciência, ela vem para tentar minimizar este impacto aqui. Só que, para fazer isso, os testes são necessários. Eu li num grupo, determinado grupo de escola, adoro professores que não são da área, que tentam, né, influenciar algumas outras áreas que não são as áreas que eles, né, são formados. Mas eles falam com muita certeza algumas coisas, né? Eu fico imaginando. Uma pessoa falou assim, é um absurdo essa vacina. Porque eles testaram poucas pessoas só, testaram 10 mil, 15 mil pessoas, agora querem aplicar em todo mundo. Tem que testar a população toda. Eu falei, quê? Você testar a população toda? Então vamos testar a população toda. 70% morreu. Acho que não deu certo essa vacina, né? Não é assim que funciona, né? Você testa no micro para aumentar para o macro, né? Isso é um processo científico. Eu falei, gente, sabe que o cara leu o que ele escreveu? Acho que não, né? Acho que ele só reproduziu algo que ele escutou. Porque eu acho que ele nem entendeu o que ele quis colocar. Porque como que você vai testar uma vacina em toda a população? Não existe isso. Então, lembra do mundo? Então, a gente tinha 8 bilhões, agora nós somos 1 bilhão. Porque a gente testou uma vacina aí, não deu muito certo, né, na época, né? A gente promete não errar da próxima vez. Como assim, né, cara? Não tem como ser assim. Então, na realidade, a ideia é experimental. Você produz,
Você testa em ratos, testou em ratos, testou. Depois você pega uma pequena parcela de seres humanos, 1.000 pessoas. Depois você amplia para 10.000. Depois você amplia para 20.000, que já é um teste gigante, né? Dificilmente o laboratório consegue fazer um teste de 20.000 pessoas. E aí você vai pegando faixas etárias diferentes. Para quê? Para que você possa testar da melhor forma possível. E mesmo assim, vai faltar alguma coisa. Então, por exemplo, testou em todo tipo de pessoa? Não testou. Não conseguiu testar em todo tipo de pessoa. Testou em todo tipo de comorbidade existente? Não testou. Porque não tem como fazer isso. Então, algumas vão faltar, algumas vão passar, e algumas pessoas vão ter reação. Você viu aquele bebê que nasceu com anticorpos? Coisa linda. A mãe foi vacinada, o bebê nasceu, fizeram o teste nele, e ele nasceu com anticorpos contra a Covid. Agora estão tentando descobrir se foi a vacina que gerou aquilo, ou se foi o organismo da mãe, por causa da vacina, que gerou o anticorpo. Então eles querem fazer um teste. Aquela mãe vai virar uma cobaia, né, durante um tempinho ali, né, tirando o sangue dela, fazendo um teste toda hora. Por quê? Porque é inédito isso, mas é muito legal. Isso é ciência. E não pode ficar no nosso o quê? Nos nossos sentidos, nos nossos sentimentos, porque senão o empirismo fica cético. Aí na próxima aula a gente continua algumas teorias sobre isso. Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau, até a próxima aula, se houver próxima aula. Até mais, gente. Tchau, tchau. Galera, pode fazer chamada. Eita. Falou, professor. Oi. Falou. Valeu. Este bebê é o novo Messias.